Nós estamos, estudando, nós estamos com uma série de palavras aqui, falando sobre uma jornada, com Jesus, e nós, desde a semana passada, o pastor Sérgio, falou um novo nome, que Jesus, ele nos dá um novo nome. Nós lemos em Apocalipse capítulo 2, 17, nós não vamos abrir agora, mas lá está escrito, que Ele nos dá um novo nome. Amém? E a gente quer continuar a falar sobre um novo nome. E eu queria ler com vocês essa passagem de Atos capítulo 26, versículo 9. Diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. É isso mesmo? Está certo? Não, peraí. Atos 26, versículo 9. É isso aí? Estou vendo que o pessoal está meio confuso aí, vamos lá. Então segue a minha leitura aí. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separados pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Esse momento é um momento em que o apóstolo Paulo, ele já está no final das suas missões, ele está ali ele está lá preso, ele está fazendo uma defesa da sua vida, mas na verdade ele está fazendo uma defesa meio camuflada, porque ele sabia que o rei Agripa conhecia muito sobre a religião judaica e se interessava por isso, e ele começou a pregar, através do testemunho dele, ele começou a pregar Jesus para o rei Agripa. O rei Agripa, ele estava ali junto com, se eu não me engano, Félix, junto com as autoridades romanas que estavam prendendo ele por causa dos judeus. Bom, esse é o cenário, Esse é o cenário em que isso acontece. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo é que o apóstolo Paulo, a gente lê sobre a conversão de Paulo. E isso aqui é o testemunho dele próprio, ele mesmo, dizendo o que aconteceu com ele. E a gente tem estudado um novo nome, que Jesus nos dá um novo nome. Se você reparou na passagem que eu li, pelo menos na minha tradução, que é a Nova Versão Transformadora, ele diz assim: que nomeei meu servo e minha testemunha. Que ele nomeou Paulo, que era o Saulo,
Aqui não fala, você percebe que aqui não fala que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Ele está diante do rei Agripa e todo mundo está chamando ele de Paulo. E ele está contando no momento, e ele não fala, olha, que Jesus mudou o meu nome de Saulo para Paulo. Porque isso não era tão importante. O que era realmente importante é que Jesus tinha nomeado ele para ser servo de Jesus e para ser testemunha de Jesus. Amém? Jesus tem um novo nome para nós. Ele tem nomeado as nossas vidas com um novo nome. Servo de Jesus e testemunha de Jesus. Amém? Quem aceita esse novo nome? Amém? Nós somos servos de Jesus e testemunha dele. Né? Quando nós lemos ali em Apocalipse, eu não vou ler, porque nós já temos lido várias vezes, né, durante os cultos, mas não vou ler agora. Mas lá está escrito, né, ao que vencer, eu farei tal e tal coisa. Ao que vencer, eu abençoarei de tal maneira. Ao que vencer, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Ao que vencer, eu darei um novo nome. Ao que vencer, eu darei autoridade sobre as nações. O que se repete nesses trechos? É com vocês. Ao que vencer. Ao vencedor. Ao que vencer. Então aqui nós entendemos que essas bênçãos e essas promessas que estão prometidas em Apocalipse é só para o que vencer. Você entende isso? Nós estamos num momento e numa nação e num mundo inclusivo. Só que aqui ele vai meio que contra a inclusão. Ele não inclui os perdedores. Ele só inclui os vencedores. E isso nos parece muito mal nos dias de hoje. Mas o pastor Sérgio falou aqui, enquanto ele estava falando, né, das pessoas que se integraram à igreja, ele estava falando que nós temos uma jornada até o céu. Então o primeiro passo dessa jornada é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e me batizar. Mas isso não torna... eu não finalizei a jornada, eu preciso vencer. Amém? Você pode dizer um amém? Porque isso é verdade. Então, isso é o mais importante, a gente precisa entender. O mais importante é nós entregarmos a vida para Jesus, é o começo, isso é a coisa mais importante do mundo, mas nós precisamos com Ele andar com Jesus, porque nós precisamos vencer. E ao que vencer, serão dadas tantas coisas, tantas bênçãos, tantas promessas, tanto nessa vida, quanto na vida eterna com Jesus. Amém? E aqui, o apóstolo Paulo está contando o que aconteceu com ele. Queridos, todos nós, e eu creio que Deus tem algo hoje, né? Isso é chovendo molhado, né? Que tem algo hoje, Deus tem algo para a sua vida hoje, com certeza. Quando você pisou aqui, Deus já começou a falar com você. Amém? Mas, sabe, Deus tem algo especial para nós todos. Deus tem promessas para nós, mas não são só promessas. Deus tem mudança de vida para nós. Deus tem um caminho novo. Nós temos ouvido palavras aqui, que temos algo novo vai acontecer. Algo novo tem acontecido. Né? E eu creio, né, que Jesus está prestes a mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, mudar a sua vida para melhor. E eu não estou falando que você vai ficar rico, querido. Eu estou falando que Jesus quer mudar a sua vida de perdedor para vencedor. Um vencedor, um verdadeiro vencedor. Eu creio que Deus quer mudar a história de muitos de nós. E nós temos ouvido essas palavras, e eu queria, orar com você agora, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nem era isso que eu ia falar, mas o Espírito Santo me falou, está fazendo eu fazer isso, sabe? Fecha os seus olhos, sabe? Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor
esteja transformando os nossos corações. Nós temos ouvido tantas palavras ultimamente e durante o ano. Senhor, que essas palavras elas penetrem no nosso coração e deem um fruto tremendo e eterno nas nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor está mudando os corações, os nossos, o meu coração, o coração de cada um dos que estão aqui, e o Senhor vai transformar. E o Senhor vai fazer algo novo nos nossos corações, na nossa vida, que está vindo à luz. E algo novo para a igreja também, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? Cristo Jesus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E às vezes você está aí e você fala assim, mas o que será, né? Ou, legal, isso é bem legal, né? Mas fica por isso mesmo. Mas você se prepare, porque algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu acho interessante nesse trecho que nós lemos, que ele fala que é uma mudança, né? Que o apóstolo Paulo ele era uma pessoa que perseguia, que matava, aliás, ele mesmo não matava, mas ele dava o voto para matar as pessoas, né? Então todo mundo morria de medo do apóstolo Paulo, que não era o apóstolo Paulo, era Saulo. Todo mundo morria de medo de Saulo, né? E de repente Jesus vem a ele, né? E ele mesmo fala nas suas cartas de um modo tardio, né? Depois dos apóstolos, né? Depois dos discípulos de Jesus, muito depois que ele foi conhecer a Jesus, né? E aqui, esse trecho, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina que nós precisamos nascer de novo, ter um novo nascimento. Então, se você está aqui hoje, você não sabe o que é isso que aconteceu com Paulo, né? Ele era uma pessoa e de repente Jesus apareceu para ele. Você está aqui numa igreja, Jesus está aqui, e eu estou falando aqui as boas novas de Cristo para você. E se você hoje entregar a sua vida para Jesus, você confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você se torna salvo, e é o primeiro passo seu para a vitória, para a eternidade. Amém? Isso é uma das coisas que está falando aqui. Mas a outra coisa que está falando aqui é que Jesus quer que nós mudemos de vida. Jesus quer que nós mudemos de vida. Você vai falar assim, mas eu não sou assim como Saulo. Quero aí. Eu não dou meu voto para matar as pessoas. Eu não persigo as pessoas. Amém. Eu creio nisso. Mas eu creio que o nome novo que Jesus quer te dar, Ele quer transformar a nossa identidade e a nossa vida. Ele quer nos transformar. Ele quer te mudar. Amém? E aqui, nesse trecho todo que nós lemos, nesse relato, nesse testemunho de Paulo, eu queria que você hoje, quando você sair daqui, você lembrasse de duas coisas, apenas duas coisas, que podem tornar você uma nova criatura e que um vencedor em Cristo, aquele que sabe que vai, quando Jesus vier, né, quando Jesus vier nos buscar, seja na morte ou quando a segunda vinda dele, Ele vai te receber como vitorioso. Amém? Assim como Jesus foi vitorioso, nós também seremos vitoriosos. Amém? E ele fala duas coisas. Jesus fala para ele assim, uma coisa Jesus disse e outra coisa foi Paulo que disse. Jesus disse assim, não adianta você lutar contra a minha vontade. Se você está anotando, você escreve isso. Se você não está anotando, né, se você já anotou, você olha para o seu irmão e fala assim, não adianta lutar contra a vontade de Deus. Dois segundos para isso tocar no seu coração. Você deve estar pensando agora, nas vezes que você lutou contra a vontade de Deus na sua vida. Coisas que Deus já falou para você fazer e você não fez. Eu não sei o que é. Coisas que você está deixando para depois. Não sei o que é. Mas é como se você lutasse contra as coisas, contra a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. Deus quer te usar mais. Sabe? Muitos de nós receberam às vezes um convite. Você não quer ajudar na igreja? Por exemplo, tá? Você não quer ser, eu não estou falando não conheço, não é de ninguém que eu estou falando, mas uma coisa que acontecia muito no passado, e eu creio que não vai acontecer mais, é, fulano, você gostaria de ser líder com a gente? Ah, não, agora não.
você está lutando contra a vontade de Deus. Amém? Sabe, se Deus está te chamando, diga assim. Não faz que nem Jonas, que vai para o outro lado. Vai para Nínive. Não, vou pegar uma passagem para o outro lado. Não, vai para Porto Alegre. Não, vou pegar uma passagem para Natal. Isso é lutar contra a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, uma coisa que Paulo diz, né? Aliás, que Jesus diz para Paulo: não adianta você lutar contra a minha vontade. Nesse momento, sabe, Jesus está mudando o nosso nome. E não adianta a gente espernear, lutar contra a vontade dele. Muitas vezes a gente vai ter que deixar as nossas coisas para servir ao Senhor. E não adianta você lutar, porque o amor de Jesus vai te conquistar de tal maneira, porque Ele está mudando a sua identidade. O amor de Jesus vai te conquistar de uma maneira tão forte, que você vai dizer: sim, Jesus, eu vou. Amém? Sim. Sabe, o apóstolo Pedro, um dia ele sonhou que ele estava comendo alimento imundo, né? E que era para ele comer. E aí chegou um gentil, que era uma pessoa que ele não deveria se misturar segundo a religião judaica. E Deus falou para ele: olha, você tem que pregar para esse gentil, ele vai se converter e ele vai ser ainda batizado no Espírito Santo. E aí ele hesitou, ele falou assim: não, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mas ele foi e aconteceu tudo isso. Não adianta a gente lutar contra a vontade do Senhor. Queridos, eu estou repetindo isso porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir essa frase. Querido, não adianta você lutar contra a vontade de Deus. Não luta. Não luta. Se abre para o Senhor. Amém? A segunda coisa que é muito interessante aqui é a última frase que o apóstolo Paulo fala para o rei Agripa. Ele fala assim: portanto, ó rei Agripa, eu obedeci à visão celestial. Ele está dizendo: é por isso que eu estou aqui hoje, preso, sendo enviado para Roma, para César. Por quê? Porque eu obedeci à visão celestial. E vamos ver qual era a visão celestial que ele obedeceu. Deixa eu pegar aqui. A visão celestial que ele obedeceu está lá no texto que nós lemos, mas ele fala que Jesus estava enviando Paulo a todos aqueles que não conhecem a Deus, a Jesus, e estão debaixo de trevas e da influência e poder de Satanás. A visão celestial que foi dada naquele dia que ele se converteu é: Saulo, que agora é Paulo, você precisa ir aos gentios e ao seu povo também, e você precisa apresentar para eles as boas novas de Cristo. E você precisa libertá-los, tirá-los debaixo da influência e do poder de Satanás. Você vai tirá-los debaixo das trevas. Essa é a visão celestial. Então, duas coisas que nós precisamos lembrar hoje. Primeiro, não adianta a gente lutar contra a vontade de Deus. Segundo, precisamos ser obedientes à visão celestial. O novo nome, que nos vai fazer vencedores, exige que nós tomemos essas duas atitudes. Não mais lutar contra a vontade de Deus e obedecer à visão celestial, que é muito parecido, parece que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Às vezes, você está fugindo de Deus. Às vezes, você não está abandonando os pecados. Às vezes, você está realmente fazendo gol contra. Eu assisti uma animação esses dias, o Rio 2, que mostra lá o personagem principal, e ele está lá, e ele é convocado para um jogo de futebol. Ele começa a jogar, tal, e ele é totalmente desacreditado. De repente, ele dribla um, dribla outro, lá, e faz um golaço. Contra. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: não faz gol contra.
Não faz gol contra, Paulo. A gente precisa nos desvencilhar de todo o pecado, né, que tenazmente nos assedia, que tenazmente fica ali prendendo, que está prendendo a gente como um alicate, sabe? O pecado, ele nos impede de servir ao Senhor. O pecado é você lutar contra Deus. O pecado é você ficar longe de Deus. As suas escolhas pessoais, às vezes, te levam para longe do Senhor. As suas escolhas profissionais, às vezes, te levam longe do Senhor. Como o pastor Sérgio testemunhou aqui, sabe? As escolhas, o que ele escolheu fazer? Ele escolheu dar o dízimo, ele escolheu pagar impostos. Ele não foi contra a visão celestial, ele não foi contra a vontade do Senhor. Amém? Então são essas duas coisas, essas duas atitudes vão nos fazer vencedor. Só que eu quero perguntar para vocês agora, vamos interagir um pouquinho. É fácil? É fácil você sair da sua casa. Outro dia, o pastor Ricardo José, a equipe de louvor, foi lá para o Lar dos Velhinhos, né? Foram, né? É fácil você sair da sua casa e ir lá visitar velhinhos? Você tem um monte de coisa para fazer? E no feriado? Você está descansando? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o que Jesus pede da gente. Amém? É o que Jesus pede da gente. A gente ir lá visitar os enfermos, os doentes, os velhinhos, os solitários. Amém? Não estamos indo contra a vontade de Deus, nós estamos indo a favor da vontade, nós estamos lutando com Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos lutar. E eu gostaria muito de chegar no final da minha carreira e escrever um versículo assim, 1 Timóteo 7, de 4 a 8, onde diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel, agora o prêmio me espera. Olha a certeza desse cara. Olha a certeza desse cara. Ele já tinha certeza que o prêmio espera. Se o prêmio espera, é que ele venceu, não é? Ele tinha morrido? Não, ele estava vivo, por isso que ele escreveu isso. Não é? E ele fala: o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Mas o que mais me impressiona, o que o apóstolo Paulo escreve aqui, é o próximo. E o prêmio, que está escrito e grifado lá. Lê em voz alta. E o prêmio? O prêmio não vai ser só para o apóstolo Paulo. Mas para quem? 4, 7 e 8. Foi mal ali, escrevi errado. Desculpa, perdão, gente, escrevi errado. Mas o texto é esse. E o prêmio não será só para o apóstolo Paulo, para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Quem está com grande expectativa da vinda do Senhor? Levanta a sua mão, porque o prêmio é para você, vencedor. É para você, vencedor, não é só para o apóstolo Paulo. E um dia, talvez, e eu espero muito, sabe, que a gente possa dizer isso: eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, e agora o prêmio me espera. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele está dizendo isso porque ele fez aquilo que estava antes escrito. Ele não lutou contra a vontade de Deus, ele parou de lutar contra a vontade de Deus, e ele obedeceu à visão celestial. Ele obedeceu a Jesus, né? Por isso ele teve vitória. Mas o versículo começa com um verbo muito interessante. O que está escrito lá?
lutei. É necessário, a nossa parte é lutar. Amém? A nossa parte é lutar, às vezes, contra o nosso próprio corpo. 1 Coríntios, espero que esteja certo essa aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Amém? Corram para vencer. Olha para o seu irmão aí e fala: corre para vencer. Corram para vencer. Corram para vencer. Olha para o irmão de trás e fala assim: corre para vencer. Amém? Amém. A gente tem que correr para vencer. Nós somos os vencedores, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos correr. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Amém? Nós não somos simples atletas, nós somos atletas de alto rendimento eternos. Amém? Nós somos atletas que vamos alcançar um prêmio eterno. Algo eterno. Amém? Diga amém, porque disso depende a sua vida. É ou não é? Nós estamos aqui na igreja de Cristo, falando das coisas eternas. O nome que Jesus está te dando vai tornar possível você correr para o prêmio eterno. Por isso, eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Resumindo, ele diz: eu estou lutando. Eu estou lutando. Eu estou lutando com Deus, não contra Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Gênesis capítulo 32, versículo 24. Jesus, eu espero que eu não tenha dormido e tenha colocado o versículo certo. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Eu queria que você, recebesse do Espírito Santo a unção de vitória, a unção de vitória, a unção desses homens que tiveram nomes mudados e foram vitoriosos. Então vamos lá, com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Olha só, lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Eu vou atarracar nesse homem, eu vou buscar o Senhor, eu vou lutar junto com Deus, e eu vou dizer: Senhor, eu não vou deixar passar a minha vida aqui na terra, eu não vou deixar passar a oportunidade, porque essa é a oportunidade que eu posso ser abençoado. Queridos, pode ser que hoje seja a única oportunidade, ou pode ser que hoje seja a sua oportunidade de, se agarrar a Deus e dizer: eu não vou deixar passar, mas me abençoa, por favor, me abençoa, eu preciso ser abençoado. Jacó estava desesperado, ele precisava ser abençoado. Se você está hoje desesperado, Jacó, nesse momento, Jacó ia encontrar o irmão dele. Ele tinha enganado o irmão dele, ele tinha roubado a bênção do irmão dele. Tudo que Jacó conquistou e tinha de bênção
foi roubado do irmão dele. E ele estava prestes a encontrar o irmão dele, que devia estar doido para matá-lo. Ele estava numa encruzilhada. Sabe, pode ser que você hoje aqui esteja numa encruzilhada, esteja muito preocupado com o que pode acontecer, muito preocupado com coisas à sua volta. Pode ser que a sua vida esteja bem difícil, mas é o momento de se agarrar a Deus e dizer: Senhor, me abençoa. Se você disser isso no seu coração, creia que Deus vai estar te abençoando agora, em nome de Jesus. Tá, não era isso que eu ia dizer, mas vamos lá. Vamos continuar. E aí, o homem que estava lá lutando com ele disse assim: qual é o seu nome? Perguntou o homem. E aí ele disse: Jacó, respondeu ele. E ele continua. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. A nossa vida é uma vida de luta. A nossa vida é uma vida de obediência. E eu estou falando com soldados do Senhor, com atletas que estão buscando a vitória. A nossa luta, a nossa vida é uma luta constante. A nossa vida não é fácil, mas a nossa vida é uma vida de luta e de obediência. Mas a luta e a obediência só conduz a um lugar: a vitória. Você é um vencedor, querido. Você é um vencedor. Você vai lutar e você vai vencer. Sabe, assim como o nome de Jacó foi mudado para Israel. Israel é aquele que luta com Deus. E não está falando que luta contra Deus. Está falando aquele que luta com Deus. Deus é o nosso aliado. E isso bate com aquilo que foi falado a Saulo. Não adianta você lutar contra a minha vontade. Hoje é um dia, é uma noite, perdão. Hoje é uma noite de decidir. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite onde você vai decidir: eu vou lutar com Deus, ou eu vou querer tentar lutar contra a vontade de Deus. Na verdade, você vai decidir lutar junto com Deus. Ninguém aqui é louco de lutar contra a vontade de Deus. Amém? Sabe, Deus quer te abençoar. Eu queria ler um versículo que você já leu muito, já ouviu muito, mas hoje ele vai ter um novo sabor para você. Romanos capítulo 8, versículo 35. E eu não sei se está projetado ali. Romanos 8, capítulo 35, diz: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte, como dizem as Escrituras. Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos ovelhas levadas para o matadouro, como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele está relatando aqui a luta de um cristão. Às vezes a gente ouve que o cristão é vitorioso, mas a gente não ouve que o cristão precisa lutar e que ele luta todos os dias. Porque não é fácil não mentir, não é fácil não se misturar com o mundo, não é fácil viver como cristão. Pessoas foram batizadas e eu tenho essa mensagem para vocês: não é fácil viver como cristão, vocês já devem ter percebido, é aquilo que o apóstolo Paulo falou: eu vou dando murros contra o meu próprio corpo, eu vou levando o meu corpo a me obedecer. É luta, mas eu acho muito legal que ele escreve assim: mas apesar de tudo isso, você pode falar essas palavras? Mas apesar da luta, apesar de tudo isso, apesar da doença, apesar do meu chefe, apesar do meu trabalho difícil, apesar da minha falta de trabalho, apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Porque o nosso prêmio não está nessa terra. Nós estamos atrás de um prêmio eterno. Amém? Nós somos mais que vencedores.
Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, Jesus, Ele muda o nosso nome para que nós sejamos vencedores. E quando chega em Apocalipse, Ele diz assim: e ao que vencer é você e eu. E Ele fala: ao que vencer, eu vou confessar o seu nome diante de Deus. Pensa só, você no dia lá do julgamento, diante do Senhor, uma fila de pessoas, um monte de gente, ali diante do Senhor, porque, queridos, você acredite ou não, isso vai acontecer. Amém? Você diante de Jesus, e Jesus olha para você, e olha para Deus, e fala: olha, o Paulo, eu quero confessar. Pensa o que é confessar. Confessar não parece que você está confessando coisas ruins, confessar é dizer: olha, essa é a verdade. Percebe? Jesus fala na Bíblia, muitas vezes fala: em verdade vos digo. Isso é confessar. Eu estou falando o que realmente aconteceu. Jesus, ele vai olhar para a gente, e Ele não vai falar das coisas erradas que nós fizemos antes de nos converter, antes da gente confessar os nossos pecados. Ele vai falar: olha, Ele tirou muitas pessoas do inferno. Ele falou de Jesus. Quando Ele visitou aquele velhinho e conversou com ele, aquele velhinho, ele não conhecia Jesus, ele conheceu a Jesus naquele dia. O fulano, ele se converteu. E ele vai confessar o nosso nome diante de Deus. Ele diz que ao que vencer, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Fala de nome. O nosso nome, quando você se converte, ele é escrito no livro da vida. Mas se você der muito gol contra aí, se você fizer muita bobagem na sua vida, se você abandonar o Senhor, Ele apaga o nome da gente do livro da vida. Mas ao que vencer, Ele jamais apagará o nome do livro da vida. Queridos, nós estamos diante de algo que é a vida eterna. Todos os nossos dias, quando você acorda de manhã, você precisa decidir: eu não vou lutar contra a vontade de Deus. Eu vou obedecer a visão celestial. Eu queria chamar os músicos, estou terminando. E eu queria falar um porém, enquanto os músicos sobem aqui. Eu queria dizer para vocês que há dois conceitos de vencedores. Jesus, ele muda o nosso nome para que nós nos tornemos vencedores. O nosso nome é um nome vencedor. O nosso nome é um novo nome, sabe, você recebe um novo nome aqui na terra, mas quando você vai para o céu, quando você vai para o reino celestial, tem um nome que você não conhece. Mas eu creio que entre os significados desse nome está escrito vencedor. E há dois tipos de vencedores aqui na terra: os vencedores segundo Deus e os vencedores segundo o mundo. Porque para o mundo a vitória não é essa vitória. Para o mundo a vitória é você ser rico, poderoso, você enganar as pessoas, você estar em proeminência. Para Deus não é nada disso. E eu queria agora fazer um apelo depois disso, mas eu queria ler com vocês mais uma pá de versículos aqui. Atos capítulo 28, versículo 3. Eu já passei a mensagem, mas isso foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu lia esse trecho. Fala assim: enquanto Paulo, junto a um monte de gravetos, juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida,
ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Há uma vitória segundo Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso num barco, o barco naufragou, e por Deus eles foram salvos, foram para uma ilha, a ilha de Malta. Não bastasse isso, estava chovendo muito e estava fazendo muito frio. Então se imagina você, querido, ó que vida ruim, até trovejando aqui. Ó que vida ruim. Você está preso num barco e o barco naufraga. Preso. Você é um preso. E você, graças a Deus, vive e foge do naufrágio. Aí você está lá se esquentando, você vai lá, pega um graveto, e justo no graveto que você pegou, tem uma cobra venenosa. E a cobra morde a sua mão. Agora, pensa que vida miserável. E não é assim que a gente fala muitas vezes? Fala, poxa vida, justo eu que sou cristão, acontece isso comigo? Justo eu fiquei doente, por que eu fico doente e os outros não ficam? Porque justo em mim veio essa doença. Porque justo eu perdi o emprego, justo eu. Sabe, muitas vezes isso passa no nosso coração. E isso não parece nem um pouco como uma vitória, parece ou não parece? Você está preso, naufragou, se salvou do naufrágio, e essa é a leitura que o mundo faz. Aquelas pessoas que estavam lá, estavam fazendo uma leitura do mundo. Olha, esse cara, ele realmente é um assassino. Porque por mais que ele conseguiu viver, a justiça não deixa ele viver, porque ele foi picado por uma cobra. Justo ele, alguém aqui foi picado por uma cobra? Não, só Paulo. Ainda bem que esse versículo não acaba aqui. Eu vou contar o versículo, não precisa ler, tá? Vou contar a história, que é mais legal. E aí aqueles caras ficaram lá, esperando Paulo morrer. E é interessante que Paulo estava lá tranquilo. Ele sabia quem ele era. A cobra mordeu a mão dele. Ele fez assim, e a cobra caiu. Olha a tranquilidade desse cara. Caiu. E ficou lá sentado, se esquentando. Você acha que ele sabia que ele não ia morrer? Pelo menos alguma porcentagem aí do cérebro dele pensou assim, pode ser que eu morra, mas eu creio que eu não vou morrer. E passou um tempo, ele não morreu. E aí as pessoas no mundo começaram a ter uma visão diferente do apóstolo Paulo. Eu creio que são dias que Jesus está mudando o seu nome, em que as pessoas que estão às vezes há 30, 20, 30 anos perto de você, seus vizinhos, às vezes seus colegas de trabalho, de escola, pessoas que estão ao seu redor, e que falam assim, essa pessoa é uma pessoa qualquer, ou poxa vida, tudo acontece com ele. Elas vão começar a olhar para você de uma maneira diferente, porque ao ver que a cobra não matou ele, a atitude começou, peraí, esse cara é especial. Peraí, o que esse cara tem? Eu nunca vi isso. Era uma cobra, ela tinha cabeça triangular, era venenosa. Não tem soro antiofídico, nem inventaram. E ele não morreu. A partir desse momento, as pessoas começaram a se aproximar de Paulo. E eu creio que começaram a se converter. E aí souberam que tinha lá o cara, dono da ilha lá, estava lá passando muito mal, muito mal. Talvez fosse morrer. Devia estar, sei lá, com uma doença ali. Estava com febre e diarreia. E não tinha remédio naquela época. E Paulo foi lá e orou com ele. E ele foi curado. E de repente começaram a trazer para Paulo todas as pessoas doentes da ilha. E as pessoas começaram a ser curadas.
Isso é ser um vencedor, segundo Deus. Queridos, por mais que as coisas estejam dando errado para você, eu creio que Deus está te colocando em certos lugares. E as pessoas vão começar a ser atraídas. Feche seus olhos. As pessoas vão começar a ser atraídas até você. E a visão celestial que nós devemos obedecer é: tira as pessoas das trevas, livra as pessoas do diabo. Deus está falando isso com você, querido. Muitas coisas talvez vão acontecer na sua vida para que pessoas cheguem perto de você. Assim como Paulo estava preso, ele estava no pior dos mundos, mas de repente pessoas chegaram até ele. De repente a tua sorte vai mudar. E eu falo, a tua sorte vai mudar, a tua história vai mudar, porque vão te conhecer como libertador, como quem cura enfermos, como quem traz a paz. Queria que você se levantasse, com seus olhos fechados. Um novo nome que nos faz vencedores, vencedores segundo Deus. Se você nunca fez uma oração de entrega para Jesus, e você quer entrar nesse caminho de luta, mas de vitória, um caminho que vai te levar à salvação, vai te levar até Jesus, a vida eterna. Eu queria chamar você aqui na frente, que eu quero orar com você. Se você tem lutado contra Deus, contra a vontade de Deus, e hoje você quer uma oração, quer receber oração, fale: Senhor, eu tenho lutado contra o Senhor, contra a tua vontade, as minhas atitudes. Eu sei que o Senhor tem para mim um propósito, mas eu tenho fugido desse propósito. Eu queria que você viesse aqui na frente, nós queremos orar com você. Se você hoje quer decidir, de uma vez por todas, lutar junto com Jesus e vencer, eu queria chamar você aqui na frente. Sabe, às vezes você não está se sentindo tão vencedor. Deus quer mudar a sua mente. Você vai ter uma mente diferente, você vai enxergar coisas diferentes. Por mais que você seja picado por uma serpente, por mais que venham coisas difíceis na sua vida, vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua mente. Se você quer ter a sua sorte mudada, a sua mente mudada, o seu nome mudado, eu queria que você viesse aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando, sabe, de uma oração para dizer: Senhor, eu quero ser obediente à visão celestial, eu quero levar uma vida de vitória de verdade, sabe, onde eu oro pelos enfermos, eles são curados, onde as pessoas se convertem. Eu queria chamar você aqui na frente. Queridos, eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de uma oração como essa. Sabe, se você está doente, se você tem passado por dificuldades, se está difícil a luta, Jesus quer tocar na sua vida, sabe, fazer você enxergar, fazer você receber, sabe, a fé, a alegria, sabe, o poder de lutar junto com Jesus. Pessoas estão vindo à frente, e eu sei que você talvez esteja com uma coceirinha para vir aqui na frente, mas não está com muita coragem. Vem, porque é hora de tomar uma atitude, é hora de mudança. Aleluia, aleluia. Seus olhos fechados ainda. Sabe, talvez você fala assim: eu quero que hoje seja um propósito da minha vida, eu vou lutar com Jesus, junto com Jesus. A partir de hoje eu não quero mais derrota na minha vida, eu quero vitória. Jesus está falando com você. Jesus está falando com você. É crer
coisas vão mudar. O coração vai mudar. O poder de Deus vai te encher. Eu queria chamar já os pastores, líderes, supervisores para vir orar. A luz do Senhor vai brilhar na sua vida. A luz do Senhor vai brilhar com uma intensidade muito, muito mais forte. Hoje é dia de você deixar as coisas que estão te impedindo, deixar as coisas que estão impedindo de você ser obediente à visão, deixar as coisas que estão fazendo com que você lute contra a vontade de Deus. E se você está tendo dificuldade, se a sua luta está sendo difícil, hoje é o dia que você vai enxergar a vitória. Você vai ver a vitória. E você vai obter a vitória. Creia, creia, creia. Se você não veio na frente, você abre as suas mãos e recebe. Mudança de história. Mudança de... Jesus quer mudar a sua sorte. Quer mudar as suas atitudes. Jesus está mudando. Jesus está aqui. A luz do Senhor está te transformando. O propósito é tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Mas antes o Senhor quer te tirar das trevas e levar para a luz. Quer te levar para a luz, para que você enxergue claramente o seu propósito, quem você é. Ele está te levando para a luz. Aleluia. Vitoriosos. Aleluia. E o Senhor está mostrando que Ele quer abraçar. Recebe o abraço de Deus. Recebe o abraço, Ele quer ficar abraçadinho com você. Recebe nessa noite pela fé o abraço. Pede para Deus, abraça-me, Senhor. Eu quero sentir o teu calor, quero ficar agarradinho com o Senhor. Ele quer abraçar você. Mesmo você que não veio aqui na frente, mesmo que você que não veio aqui, o Senhor está indo aí onde você está, e Ele quer te abraçar. Recebe o abraço de Deus, recebe o abraço de Jesus, recebe o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Se você quiser vir para frente ainda, pode vir. Você vai receber uma oração especial. Você vai receber um abraço. Um abraço, sabe como o técnico abraça o atleta e diz: olha, vamos lá, você vai conseguir. Como aquele lutador de boxe que está quase morrendo. E aquelas pessoas que ficam atrás dele falam: vai, você vai conseguir. Você vai vencer. A luta é para que você tenha vitória. Aleluia. Vencedores. 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 Aleluia.